Mas isso não quer dizer que não exista uma lei que rege tudo isso, que é a lei de amor e de Deus, né? Que a gente vai aprender lá no Livro dos Espíritos, que a gente só é infeliz porque a gente se afasta dessa lei natural, que é o quê? Simplesmente eu tenho que seguir minha vida com amor, entende? Não é amor a mim somente, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de colocar um ponto em relacionamentos, de conviver com pessoas próximas por uma dificuldade ali de convívio com a personalidade daquela pessoa, que é difícil, um comportamento que nos fere, porque a pessoa é agressiva ou a pessoa é inconstante, e aí eu adoto aquilo tudo como dificuldade porque eu não estou vendo no olhar de Jesus. Mas aí nós vamos questionar, mas poxa vida, era Jesus, é o governador planetário, né? É óbvio que ele vai amar sem interesse nenhum. E aí a gente confunde a felicidade com ter posse sobre alguém, né? Sobre coisas, e vamos aí tomando caminhos e atalhos que, na verdade, estão retardando esse conhecimento de amor e espiritualidade que nos liberta, porque daí a gente deixa de sofrer. Exemplo melhor, Chico Xavier tinha o quê? Não tinha praticamente nada, gente. Se a gente for visitar lá, ver a caminha dele, eu nunca tive a oportunidade, mas logo, logo vou lá. Uma caminha com um colchãozinho fino, e a gente pode dizer que Chico não era infeliz, apesar de ter sido muito doente, por quê? Ele sempre tinha um prazer estampado no rosto de estar cumprindo a missão dele, de estar amando. Eu tiro do meu bolso e te dou. Eu não preciso para mim. Eu me alegro com a alegria do outro. E isso basta. Porque lá no Livro dos Espíritos também a gente vê que para a vida material, posse do necessário, né? Para a vida moral, consciência tranquila. Então, essas pessoas, Madre Teresa, Irmã Dulce, tinha consciência tranquila. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Se fulano não quis mudar, o problema dele. Mas não, a gente fica querendo viver a vida do outro, que ele acorde. Às vezes a gente entra na doutrina, a gente quer que as pessoas despertem junto com a gente, como se a gente já estivesse desperto, né? Nós estamos em constante aprendizado. E aí a gente fala, nossa, como assim? A pessoa não entende, está ali, está participando há anos de um trabalho mediúnico, de um trabalho, de um evangelho, estuda aqui que a gente não entendeu ainda a mensagem? Não entendeu. E muitas vezes, quando a gente derruba lágrimas por circunstâncias que a vida nos trazem, a gente também não entendeu. Porque Jesus chorou, né? Tem até um rap, né? O Lenilson, do Racionais, que ele fala, né? Jesus chorou. E eu adorava antes, viu, Lenilson? A pessoa é meio perturbadinha. Mas ele chorou porque teve compaixão de nós, como ele também chorou quando descobriu que Lázaro estava desencarnado, né? As pessoas questionam, como assim Jesus chorou? Se ele ia ressuscitar Lázaro, ele já sabia disso. Mas ele teve compaixão das pessoas que sofriam porque o Lázaro desencarnou. Então, será que a gente sabe chorar de compaixão pelo outro, ou a gente chora porque está magoado pelo outro? O que você acha? Eu acho que são duas possibilidades reais, que vai depender da maturidade e da percepção de cada um. Pode chorar por alguém por compaixão, lamentar a situação, o contexto da pessoa, ou essa outra que você colocou. Eu acredito que chorar por compaixão denota um amor ao próximo. Eu lamento você estar nessa situação. Já a outra postura que você colocou, existe um certo comprazer, então tem a ver com egoísmo. Né? Falar de amor, falar de espiritualidade é pensar também em felicidade, que eu acredito que é possível nós sermos felizes. Chico, apesar de todo o sofrimento físico, mas a alma dele era uma alma feliz. Porque ele estava alinhado com a sua missão de vida. Então, ter compaixão de alguém é pensar, puxa, você não está feliz. Você não está alinhado com a sua missão de vida. Quando nós nos comprazemos com a dor e o sofrimento do outro, então isso massageia o próprio ego, não é? Sim. E tem pessoas que querem até ver você bem, mas não tão bem quanto ela. Eu aprendi isso com a vida.
E como é difícil, né, Lenilson, a gente sentir compaixão por pessoas que têm esse tipo de comportamento. Por isso que eu falo que a gente está aprendendo. Porque é fácil ter compaixão do necessitado, não é? Não é Outra, provavelmente você vai entrar nesse tópico ainda, mas da literatura, né, espírita que me... Sim. Que me toca, trouxe ali um personagem uma inspiração. Que toca, né? Eu sou apaixonada pela obra Libertação, de André Luiz, e Memórias do Suicida. Então, são 2 livros que me trouxeram muito aprendizado, e eu sempre reflito isso. Mas Libertação, eu vou dar um spoilerzinho aqui, a gente vê que um benfeitor se coloca à disposição de uma outra benfeitora para resgatar o filho dela, que era um dirigente de uma região trevosa, né? E a filha dele estava sendo obsediada. Então, olha o mecanismo da espiritualidade que já está compreendendo o amor, que já vivencia o amor. Então, ele se coloca à disposição para auxiliar o algoz da própria filha. Não só nesse sentido, né, que eu estou falando de Gúbio, e estou falando de Gregório, que era o dirigente da falange dos dragões lá, né, da região trevosa. Aí, nesse processo de desobsessão da filha, ele encontra um outro algoz que tem uma dificuldade com o filho encarnado, que ele tenta fazer de tudo, mas ele é um obsessor, ele vai ajudar o filho, e ele ama o filho, concorda? Uhum. Ele ama o filho ali, então ele vai tentar ajudar o filho, e lá nesse cenário de auxílio do filho dele, ele vê que a mãe, né, a esposa dele e a esposa do filho, já desencarnadas, a esposa do filho por suicídio e a mãe, porque sucumbiu ao sofrimento e acabou desencarnando, estão obsediando o rapaz por amor.